Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos do oitavo ano. Vamos retomar aqui nossa aula falando ainda do Canadá, agora das principais áreas industriais canadenses, porque vocês sabem que a indústria ela é o fiel da balança em qualquer que seja o país. O mundo ela teve uma divisão, né, em relação ao seu desenvolvimento a partir do processo de revolução industrial na segunda metade do século XVIII, que a partir de então, não é, o mundo passou a se desenvolver a partir daí. A indústria, na realidade, ela promove esse desenvolvimento. E o Canadá, ela também não é um país assim que tem uma indústria atrasada, até porque é um dos países mais desenvolvidos do mundo, e para ser um país desenvolvido é necessário que tenha uma base industrial também muito desenvolvida, já que a indústria ela é o principal fator pelo qual um país se desenvolve, né? Com a abundância, na realidade, de recursos naturais, o território canadense passou a ser um palco de intervenção de diversas empresas industriais nacionais e transnacionais, com o objetivo principal de transformar o intenso volume de matéria-prima de produtos industriais e semi-beneficiados para atender às necessidades internas e, mais prioritariamente, internacional. Então, quais são as bases, né, de produtos e recursos naturais que eu tenho disponível em grande quantidade no Canadá? Então, o Canadá tem uma grande reserva de chumbo, zinco, de cobre, de ferro, de níquel, de ouro, de petróleo e gás, urânio. Então, são áreas, né, que oferecem uma condição de matéria-prima abundante, o que acaba se tornando uma área de grande atração de multinacionais, não é? Onde você vai ter uma matéria-prima abundante. O grande problema é que a mão de obra, nesse caso aí do Canadá, ele não é uma mão de obra barata, né? A mão de obra canadense ela é um tanto quanto cara, porque os salários a serem pagos no Canadá pelas empresas multinacionais são salários altíssimos que, na realidade, suprir a necessidade da população em relação ao custo de vida canadense, que é extremamente alto. Para as empresas multinacionais é mais viável instalar suas multinacionais em países pobres, em países onde tenha mão de obra barata abundante e também tem matéria-prima abundante. Só que o diferencial do Canadá é justamente a matéria-prima abundante. Se você tem uma matéria-prima abundante, você diminui o processo de importação de produtos, para ser utilizados dentro da sua fábrica. E aí, consequentemente, você tem essa abundância de matéria-prima que eu citei aqui para vocês. Um dos primeiros complexos industriais a serem erguidos no Canadá foi a produção de papel e celulose, justamente por conta da grande quantidade de florestas coníferas existentes naquela região, que foi fortemente impactada por conta dessa retirada para a produção do papel e celulose. Instalado na província da Colômbia Britânica, no extremo oeste do país, várias indústrias retiraram a floresta conífera, um volume gigantesco de madeira, onde produz aproximadamente 50% do papel jornal que o mundo atual consome, além de 1,3% de polpa de celulose consumida dentro dos Estados Unidos. Percebendo a redução continuada da floresta, que desde a década de 70 perdeu 25% de sua área original, o governo canadense vem criando normas ambientais rígidas com obrigatoriedade de reflorestamento, além do estabelecimento de parques ambientais como forma de preservar o meio ambiente. A grande área industrial canadense está localizada na região dos Grandes Lagos, no Vale do Rio São Lourenço, território conjunto com os Estados Unidos. Ambos governos, ao longo dos séculos XX, firmaram parcerias para criar um rol de infraestrutura necessária para promover o desenvolvimento regional. Dessa forma, surgiram rodovias e ferrovias, um grandioso parque de geração de energia hidrelétrica a partir da exploração das águas do Rio São Lourenço, foi transformado numa vigorosa hidrovia interligando os Grandes Lagos ao Oceano Atlântico. Ao longo dessa região formam-se
foram se desenvolvendo cidades industriais, como a francesa Montreal e Quebec, localizada às margens do Rio São Lourenço, e Toronto e Ottawa, às margens opostas do mesmo rio, onde estão instaladas as grandes indústrias automobilísticas, elétricas, eletrônicas, papel e celulose, tecnologia sofisticada, informática, química, siderúrgica, além de diversos parques industriais de bens de consumo, que no caso aí, os bens de consumo são consumos não duráveis, como alimentos, e vestuários, onde estão localizados nessa região aí, o que promove o crescimento da economia canadense, movimentando de forma considerável através de exportação, atraindo capital estrangeiro para dentro do seu país, fortalecendo ainda mais o crescimento do território canadense, e aí faz com que o Canadá seja, assim como os Estados Unidos, os países mais ricos da América e um dos mais ricos do mundo. Além dessa região, podemos destacar Vancouver, na porção oeste do país, com seu parque industrial de indústrias pesadas, siderúrgicas e metalúrgicas de celulose, além de uma qualidade de centros industriais menores espalhados na região central do norte do país. Vamos falar agora da agropecuária do território canadense, ou seja, setor primário da economia. Saímos do setor secundário, que é a indústria, e vamos para o setor primário falar da agropecuária. A centralização da agropecuária. A agropecuária canadense apresenta um elevado grau de qualificação, altamente intensiva, apresenta grandes volumes de capital investidos em mecanização, adubos industriais, sementes selecionadas e mão de obra qualificada, o que lhe garante uma grande produtividade e retorno de capital. Dentro da agricultura intensiva, você vai ter uma tecnologia avançada inserida a ele, não é? Onde é cultivado, sempre vigiado por profissionais altamente gabaritados, como engenheiros genéticos, engenheiros agrônomos, entre outros, que vai facilitar o processo de produção e, além disso, o desenvolvimento de novas sementes, através de alimentos transgênicos também. A grande área de produção agropecuária canadense pode ser dividida em 3 porções. A região dos Grandes Lagos, no Vale do Rio São Lourenço. Nessa região são cultivados diversos gêneros agrícolas, como cereais, beterraba, açucareira, porque lá no Canadá não se produz açúcares a partir da cana-de-açúcar, não. Lá a base da açúcar é a beterraba, Frutas, legumes, verduras, portanto, uma prática policultora, especialmente centralizadas na província de Quebec e de Ontário, onde é praticada de forma de agricultura familiar. Além dessa atividade, destaca-se a pecuária leiteira, praticada na forma intensiva com o objetivo de atender o mercado interno. O que é a pecuária intensiva? O gado é criado confinado, se alimentando de alimentos balanceados, tem a utilização de vitaminas, injeção de medicamentos contra verminoses, anabolizantes, e o gado ele fica criado para aumentar a sua produtividade de leite, ao qual vai trazer um retorno financeiro bem maior através da criação intensiva. Por isso que nessa região a produção é mais voltada para a produção leiteira. No caso da produção de carne, aí é mais viável que você tenha uma criação extensiva, onde o gado ele é criado solto, se alimentando de pasto natural, para que ele atinja um peso ideal para o abate e não se gasta tanto dentro da criação de gado extensiva. O investimento é maior dentro da criação de gado intensiva porque é mais voltada para a produção de leite, onde você vai ter também profissionais como engenheiros genéticos que vai trabalhar no melhoramento e no cruzamento genético, onde o gado ele vai produzir mais leite, através de cruzamentos genéticos, e aí vai trazer um retorno financeiro bem maior para esse agricultor e pecuarista. Região de planícies centrais, a região mais produtiva do país. Isso se deve a grande parte das características naturais do solo fértil e relevo plano. Essa região produz atualmente mais de
10% de todo o cereal consumido no mundo, fazendo com que o Canadá seja um dos maiores exportadores de trigo, cevada, aveia, canola e entre outros cereais. Então, boa parte desse cereal vem justamente dessa região aí, das planícies centrais do Canadá. A província da Colômbia Britânica, região do extremo oeste, onde pratica agricultura de frutas e cereais, com o objetivo de atender necessariamente o mercado interno. Nesse caso aí, essa agricultura não é de plantation. O que é agricultura de plantation? É uma monocultura voltada para exportação. No caso da Colômbia Britânica, onde eu tenho agricultura de frutas e cereais, o objetivo é para atender o mercado interno e não para exportação. Ok? Então, com a distribuição geográfica, como é que fica aí o processo de agropecuária do território canadense? A policultura e a criação de gado leiteiro está localizado na porção sul do Canadá. Já o cultivo extensivo de cereais ocorre justamente na porção sudoeste também do Canadá. Florestas e pastagens, criação extensiva de gado, ocupa também nessa porção sudoeste. Pastagens de altitude e criação nômade de gado, já lá no estado no lado do noroeste do canadense, já pegando ali próximo ao Alasca. A extração de madeira, caça de animais de pele rara, aí abrange boa parte do Canadá, entre aí as porções centrais canadenses, a porção leste do Canadá, e áreas não agricultadas pela agropecuária, que é justamente áreas onde desenvolve aí uma maior concentração de setores terciários da economia, como comércio, serviço e turismo, localizado aí no nordeste do Canadá. Contudo, convém salientar que ao lado dessas regiões surgiram complexos industriais com o objetivo de beneficiar a grande produção agrícola gerada pelos campos canadenses. Em grande parte, filiais de indústrias estadunidenses beneficiadas pelo NAFTA ergueram-se no solo canadense para enlatar vegetais, transformá-los em sucos, doces, polpas ou para produzir ração e farelo, leite, queijo, derivados e exportam para o mundo inteiro esses produtos que vêm do território canadense, fazendo com que o Canadá seja uma das regiões de grande produtividade do setor agropecuário. Falar agora sobre o petróleo no Canadá. Faz o Canadá um novo vilão do clima, porque o petróleo, vocês sabem que é um combustível fóssil, um hidrocarboneto, que ao ser queimado ele transforma-se em gás carbônico, o que vai acarretar um aumento do aquecimento global, causando um impacto ambiental muito forte. Como o Canadá é uma área de grande produtividade de petróleo, ele se torna um grande vilão para o ambiente que nós vivemos na atualidade. No norte de Alberta, em Fort Mackay, encontra-se a província do Canadá, que está ganhando todo tipo de fama por abrigar o maior projeto energético do mundo. Por ali, enterrado sobre a bela floresta boreal, há um enorme campo de áreas petrolíferas. É uma mistura de areia, argila, água e petróleo bruto, muito pesado, conhecido como betume. O problema começa em como tirar betume do solo e como separá-lo do resto, sem mencionar com que se trata de um combustível fóssil dos mais sujos do mundo, que vem causar um impacto ambiental muito grande. Existem dois métodos de extração dependendo da profundidade da jazida. Cerca de 20% dos campos estão próximos da superfície e o betume é extraído pela mineração aberta. É preciso arrancar a floresta, remexer a terra, retirar a água do rio e formar uma imensa lagoa. No outro caso, o betume é retirado com um bombeamento de muito vapor. A extração
é cara e existe um alto consumo de água e de energia, e no final não é um petróleo de grande qualidade, porque é um petróleo pesado, né? Mas a questão não é essa. As jazidas de betume de Alberta são imensas, e aí, consequentemente, há uma grande exploração desse petróleo, apesar de não ser de boa qualidade, como é o caso do Brasil. O petróleo brasileiro também é um petróleo de péssima qualidade, e aí, consequentemente, o Brasil ele tem que comprar petróleo de outros países que fabricam petróleo Brent, que é um petróleo de excelente qualidade, que ao ser misturado ao seu, você vai retirar derivados que vai suprir a necessidade da população e, consequentemente, vai trazer um retorno de qualidade para a população. Não é? Vamos responder aqui umas questões aqui nas páginas 444 e 445 do seu livro. Tem a primeira questão. Com suas palavras, tente explicar o processo pelo qual foi originada a distribuição da população do Canadá. Aí você bota aí, ó, mais de 32,5% dos canadenses são de origem inglesa e se encontram principalmente nos Grandes Lagos. Aproximadamente 3,6% são de origem francesa, situado em grande parte junto ao Vale de São Lourenço, do Rio São Lourenço, na província de Quebec. Essa seria a resposta da primeira questão aí, da página 444. A segunda questão diz o seguinte: o Canadá se destaca por possuir um dos maiores índices de qualidade de vida do mundo. A partir dessa afirmação, faça uma breve análise da sua economia. Aí você bota aí: o Canadá possui um forte potencial energético, o que favorece o desenvolvimento de suas indústrias, dando origem a grandes polos como Toronto e Montreal, além de onde as planícies desenvolve-se uma significativa agricultura mecanizada, tendo destaque a produção de aveia, cevada e trigo. Ok? Então tá aí a resposta da primeira e da segunda questão. Vamos pular a terceira questão, não é? Não, vamos responder essa terceira questão aqui. Tem um texto, né, que eu vou ler aqui para vocês e vou responder. O texto diz o seguinte: o Canadá segundo os norte-americanos. Com o Canadá limpo, até o parque da maioria dos americanos acredita piamente que o Canadá faz parte dos Estados Unidos. Falam a mesma língua até e sem aquele sotaque pernóstico dos ingleses. E para telefonar, você não precisa nem colocar o código na frente do número, só os 3 dígitos da cidade, mais o número chamado. O interurbano, enfim. Vejam só as condições que o Canadá já deu à cultura americana. Né? Assim, tem aquela história que Quebec e aquele povo que fala francês, mas Quebec fica na Europa, não fica? No texto, caracteriza-se pela ironia de quando não é bem interpretada. Pode apresentar uma afirmação. Apresente-se 2 problemas canadenses, um econômico e outro político, citado na forma irônica pela autora. Aí você bota aí, ó, falta de mão de obra e região separatista, né? Questão econômica e uma questão política, né? Falta de mão de obra e região separatista. A quarta questão diz o seguinte: a abertura de filiais multinacionais americanas no continente asiático tem contribuído para o aumento da alta taxa de desemprego no país. Observe a charge e responda a correlação com o Canadá. Aí tem aí alguns navios, né? Lucro para Hong Kong, emprego para a Índia, fábrica para a China. E vocês ainda dizem que são verdadeiros americanos, mudando-se para o Canadá. Aí tem aí, ó, o que é que a charge mostra? Bota aí. A charge mostra a busca de novas oportunidades por parte da população norte-americana em decorrência do aumento do desemprego em alguns setores. E aí, consequentemente, alguns setores norte-americanos estão sendo estagnados, não é? Por conta da grande contingente de população dos Estados Unidos, que está faltando mão de obra qualificada no Canadá. E aí muita gente, como o Canadá é muito próximo aos Estados Unidos, muita gente migram da região dos Estados Unidos para o Canadá em busca de melhores condições de vida. Né? Então, gente, vou encerrando por aqui nossa aula. Semana que vem a gente retoma. Né? Um abraço a todos. Deus abençoe
e até a próxima.